bom dia. A gente vai começar a nossa segunda aula de geometria espacial, falando especificamente sobre as pirâmides. Só que vai ser uma aula de exercícios. Vamos começar com a questão número 1. E aí, de antemão, eu já falo com vocês o seguinte: sempre que o problema fizer menção, fizer referência a alguma figura geométrica, faça o desenho sempre, por mais bobo que seja, tá? Porque o desenho ele amplia o seu entendimento, a sua compreensão sobre o problema. Vamos ao enunciado. Questão número 1. A aresta da base de uma pirâmide regular quadrangular mede 5 centímetros e a sua altura é 4 centímetros. Determine um monte de coisa, né? O apótemo da base, o apótemo da pirâmide, a área lateral e a área total. Gente, ele falou que a pirâmide é regular quadrangular. Então, a pirâmide com 4 lados. Mas tem um detalhe. Quando ele falou que a pirâmide é regular, aí ele está fazendo referência sobre a base. Se a base é um quadrilátero, não é qualquer quadrilátero. É um quadrado perfeito. Porque a regularidade é uma referência, é uma identificação para a base. Então, repito, se falou que a pirâmide é regular, é porque a base é regular. Então, não é qualquer quadrilátero, é um quadrado perfeito. Se ele tivesse te falado que é uma pirâmide triangular regular, então a base não é qualquer triângulo, é o triângulo equilátero, tá? Ok, então a gente vai fazer o que? A gente vai desenhar a nossa pirâmide de base quadrada. Então, eu vou desenhar as arestas da minha pirâmide. Ó. Faço aqui a primeira aresta da base, faço aqui mais uma aresta. Eu faço sempre pontilhado, tá? E depois que eu fizer toda essa estrutura pontilhada, aí eu vou fechando as figuras conforme o caso. Ok, aqui você tem a base quadrada. Eu traço agora as diagonais também de forma pontilhada. E onde que essas diagonais se encontrarem, o cruzamento delas, que é precisamente esse pontinho aqui, eu tenho o centro de gravidade ou simplesmente o centro da minha base. E a partir desse centro, eu traço uma linha vertical, formando 90 graus com o plano da base, até uma certa altura, né? E essa altura é exatamente a altura da minha pirâmide, ok? Costumo chamar esse ponto aqui de V, exatamente de vértice da pirâmide. E agora eu crio, né, as arestas da minha pirâmide. Fecho esse segmento aqui, fecho esse segmento aqui, essa aresta lateral. Faço mais essa aresta lateral, também conhecida como aresta da pirâmide. E faço mais essa aresta da pirâmide aqui, ó. E agora eu fecho as arestas da base da minha pirâmide. Isso aqui é uma aresta da base, isso aqui também é outra aresta da base. Lembrando, a base ela é quadrada, ok? Posso chamar esse vérticezinho aqui de vértice A, aqui eu posso chamar, por exemplo, de vértice B, aqui vértice C, e por fim esse vértice aqui eu posso chamar perfeitamente de vértice D. Então, ok. Tá, aí a gente tem a base quadrada ABCD da nossa pirâmide. Ele te falou que a aresta da base mede 5 centímetros. Gente, isso aqui é uma aresta da base, BC, mede 5. Vou chamar de L para dar nome a ele, tá? Então, L mede 5 centímetros. Ok. Obviamente que o AB também mede 5. O AD também mede 5 e, por fim, o DC também mede 5. Tudo mede 5 porque, afinal de contas, a base é quadrada, todos os lados são rigorosamente iguais. Ok. Ele falou que a sua altura, ou seja, a altura da pirâmide, é 4 centímetros. Esse pontinho aqui é o centro O de origem, é o centro da minha base. Como eu desenhei uma pirâmide reta, parto sempre do princípio que é uma pirâmide reta. Muitas vezes o enunciado não te dá essa informação. Então, na dúvida, desenhe como se fosse uma pirâmide reta, tá? Como eu supus, a partir desse princípio que se trata de uma pirâmide reta, isso significa o quê? Que quando você projeta o vértice V
da pirâmide na base, essa projeção coincide perfeitamente com o próprio centro da base. E essa projeção aqui vai formar, obviamente, com o plano da base, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Show de bola, tá aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tá? Ok, ele falou que exatamente essa altura mede quanto? Mede 4 centímetros. Então, eu vou escrever aqui, ó, isso aqui é a altura H, e eu coloco que o H mede exatamente 4 centímetros. Show de bola! E agora a gente começa a colocar em prática algumas informações, alguns conhecimentos que a gente tem. Na letra A, ele perguntou quem é o apótema da base. Aí a gente tem que relembrar o conceito. Apótema da base é um segmento de reta que sai do centro da base, repito, é um segmento de reta que sai do centro da base e atinge qualquer lado da base, formando com esse lado um ângulo de 90 graus. Então, olha só, por favor. Vou até colocar com uma outra cor aqui, ó. O centro da base é esse pontinho O central. Ele vai, por exemplo, chegar nesse lado AB, formando com esse lado AB um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, ele sai daqui e chega, por exemplo, até aqui assim, ó. Cheguei nesse pontinho, que é um ponto do lado AB, e vai formar necessariamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui. Esse segmento que sai do centro O e atinge esse pontinho, que eu poderia perfeitamente chamar de ponto M, é, tecnicamente falando, o apótema da minha base. Quer ver outro apótema da base? Sai daqui e chega nesse lado BC, aqui assim, ó, formando aqui assim um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Poderia sair do centro e chegar no lado CD. Então sai daqui, chega aqui assim aproximadamente, formando com esse lado aqui assim um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Poderia ter ido lá para trás, para o lado AD. Sai daqui e chega mais ou menos aqui assim, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com esse lado AD. Então, isso é o segmento, isso é o que a gente chama de apótema da base. É um segmento de reta que sai do centro da base e atinge o lado oposto ou qualquer lado dessa base, formando com esse lado um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aí tem um detalhe. Quando esse polígono ou quando essa base for regular, isso significa que esse pontinho M aqui, ele não vai ser qualquer ponto. Esse ponto M, ele vai ser o ponto médio do lado que ele atingiu, que ele alcançou, tá? Repito, se a base é uma base regular, onde o apótema encontra o lado, nesse exemplo aqui, encontra no ponto M, esse ponto M vai dividir o lado ao meio. Então, por exemplo, de M até B é a metade do L, e de A até B é a outra metade do L, L sobre 2. Tá? Se a base não fosse regular, então esse M poderia ter parado um pouco mais para cima, um pouco mais próximo do A, um pouco mais para baixo, um pouco mais próximo do B. Aí complica um pouco mais a situação, aí você tem que fazer mais cálculos para atingir ou para calcular, né, para saber quanto é exatamente ou qual é exatamente a posição do ponto M. Mas quando a base é regular, esse ponto M necessariamente é a metade do lado. Ok. Então, o apótema da base é, na verdade, o tamanho desse segmento B. Gente, prestem atenção, por favor. Se do centro O até o ponto M é B, pergunto, do centro O até esse ladinho aqui assim, ó, esse pontinho aqui, mede quanto, hein? B também, gente, formaria um outro ângulo reto, um outro ângulo de 90 graus aqui. Então, se isso aqui também é B, desse ponto M até esse ponto do lado oposto, não é 2B? E 2B é exatamente o que? É toda a largura da pirâmide. 2B é exatamente igual ao lado da pirâmide. Se 2B é o lado,
O B apenas é a metade do lado. Então é isso que nos interessa agora, tá? O B, que é o apótema da base, é a metade do lado da pirâmide. Pronto, matou a questão. Então vai ser meio, metade de quem? O lado mede 5. Quanto que é metade de 5? É 5 sobre 2, ou, se você quiser colocar, 2,5. Tanto faz. Então a primeira resposta está aqui, ó, 2,5. A unidade é centímetros, e como é uma medida linear, que é uma medida de distância de lado, 2,5 centímetros apenas. Não é centímetro quadrado, não é nada disso, tá? Então está aqui a resposta da letra A, 5 sobre 2 ou 2,5. Ok. Agora a gente vai para a letra B, o apótema só que da pirâmide. Gente, se o apótema da base sai do centro da base e atinge o lado oposto ou um lado da base, formando um ângulo de 90 graus, o apótema da pirâmide sai do vértice da pirâmide. Repito, hein? O apótema da pirâmide, ele vai sair do vértice da pirâmide. Sai do vértice da pirâmide e atinge qualquer lado da base. Poderia ser esse lado aqui, poderia ser esse lado aqui, poderia ser esse lado lá de trás, ou esse lado AB aqui. Mas vai formar com qualquer desses lados o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Por exemplo, sai do vértice V e atinge exatamente o lado AB, formando com esse lado AB um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Esse segmento que sai do vértice V e atinge o ponto M, formando 90 graus, é o apótema da pirâmide. Normalmente a gente representa com a letra M minúscula. Caso a base, repito, seja regular, então esse ponto de encontro dessa linha azul, que é o apótema da pirâmide, com o ponto M, não vai ser em qualquer ponto M não. Esse ponto M, repito, é o ponto médio do lado que ele alcançou, que ele atingiu. Então fiquem atentos com isso. Quando é uma pirâmide regular, o ponto de encontro dos apótemas, ou da pirâmide ou da base, é sempre com o ponto médio desse lado da base, tá? Gente, o que a gente tem a partir de agora? Eu quero que vocês observem para mim algumas informações, tá? Por exemplo, olha só o triângulo, vou fazer até uma marcação de vermelho para vocês. Olha o triângulo VOM. Esse triângulozinho que eu estou pintando para vocês agora, VOM, é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, eu posso aplicar o velho conhecido Teorema de Pitágoras. Tá lembrado? Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Eu vou tirar esse O daqui e vou colocar ele aqui embaixo, só para não embolar muito meu desenho, tá? Então vou apagar ele aqui assim, um minutinho, e vou colocar ele aqui embaixo para não embolar muito as informações. Então vou colocar de amarelinho para ficar igual. Show de bola, aqui é o centro O. Tranquilo, gente? Então, olha só, no triângulo vermelho, isso aqui é cateto, o B é cateto, o M é hipotenusa. O H, eu tenho, o enunciado falou que mede 4. O B, eu descobri agora, descobri que vale 2,5. O M é o apótema da pirâmide, que eu quero descobrir agora na letra B do problema. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo vermelho e eu descubro a letra B. Então vamos lá, ó. No triângulo VOM, aplicando o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa, ou seja, M ao quadrado, equivale à soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado mais H ao quadrado. Tá aqui, ó, B ao quadrado mais H ao quadrado. E aí tu vai fazendo o quê? Substituindo e isolar o M, né, que é o objetivo final dessa letra B. Então eu tenho aqui M ao quadrado vai ser igual B.
O B, gente, tu pode trocar por 2,5 ou 5 sobre 2, dá a mesma coisa. Então, eu vou trocar o 5 sobre 2, porque para efeitos de cálculo fica relativamente mais fácil, tá? Então, b ao quadrado é 5 sobre 2 ao quadrado. Então, está aqui, ó, 5 sobre 2 ao quadrado, mais o h ao quadrado. O h vale 4, só que 4 ao quadrado. Repito, hein? Tanto faz trocar por 5 sobre 2 ou 2,5, tá? Dá na mesma. Só vai fazer um cálculo um pouquinho diferente, mas nada demais também não. 5 sobre 2 ao quadrado é 5 ao quadrado, 25. E aqui na parte de baixo é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Ok. E aqui no final mais 4 ao quadrado, 16. Se você fizer o MMC, tá? Nessa continha aqui, ó, 25 sobre 4 mais 16, tu vai chegar em qual resultado? Nesse daqui, ó, 4 vezes 16, que vai dar 64, 64 mais 25, 89, 89 sobre 4. É só tirar o MMC que você vai chegar nisso aqui, tá? E a sugestão que eu sempre deixo é, tentem fazer a questão antes mesmo da gente, tá? Não espere o desenvolvimento não, ok? Dê uma pausa e tentem resolver daqui para frente. Gente, o 2 está como potência, eu jogo ele para o outro lado como raiz. Potência quadrada, raiz quadrada. Se é o expoente par, par de sinais. Então, mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 89 sobre 4. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 89 sobre 4. Raiz quadrada de 89, exato, não tem raiz, tá? Então, eu apenas deixo indicado. Raiz quadrada de 89 mais a raiz quadrada do 4, eu sei que dá 2. Tá, gente, eu cheguei até aqui. Porém, tem um detalhe. O nosso m é uma distância, é o apótema da pirâmide. Distância tem que ser positiva. Então, eu descarto aquele sinal de menos e trabalho só com o sinal positivo. Então, m é raiz quadrada de 89 e aqui no final dividido por 2. Está aqui a resposta para a nossa letra B. Tá? Show de bola, a letra B está respondida. Eu quero que vocês prestem atenção, que é o seguinte. Olha no desenho. Olha o apótema M da pirâmide, que é exatamente esse apótema M aqui. Esse apótema M, que eu vou até voltar a fazer a marcação com ele de azul, que é exatamente essa distância aqui, ó, você pode perceber que, além de apótema da pirâmide, esse segmento azul ele também é a altura desse triângulo VAB aqui. Ó. Olha esse triângulo lateral VAB. Então, pode observar que, além de apótema da pirâmide, o apótema também é a altura do triângulo, a altura da face lateral da pirâmide. Entendeu? Então, fiquem atentos com essa informação. O apótema da pirâmide é também a altura do triângulo que forma a face lateral. Tranquilo. Gente, quando você estiver trabalhando com uma pirâmide regular reta, e é o nosso caso, o que vai acontecer? Os triângulos das faces laterais, eles são sempre isósceles. Os dois lados que estruturam o triângulo, obviamente que não a base do triângulo, os dois lados do triângulo são sempre iguais. Então fiquem sempre atentos com essa informação. Em toda pirâmide regular reta, você tem que os triângulos laterais, das faces laterais, são sempre triângulos isósceles. Triângulos que têm dois lados iguais. Show de bola. Vamos agora então para a nossa letra C, ok? A letra C está perguntando qual é a área lateral dessa nossa pirâmide. Então vou escrever aqui, ó, a área lateral. Gente, a área lateral não é você pegar toda a superfície lateral da pirâmide, calcular a área de todas essas figuras juntas, somadas. Então você vai perceber o seguinte, que pelo fato da base ser regular e o fato da pirâmide ser reta, os quatro triângulos laterais,
Esses 4 triângulos que contornam, que rodeiam a nossa pirâmide, são 4 triângulos idênticos. Então, basta você calcular a área de um deles e multiplicar por 4. Tá? Então, você vai fazer o quê? 4 vezes a área de um triângulo que forma a face lateral. Qual triângulo? Qualquer um. Por exemplo, poderia ser perfeitamente o triângulo VAB. Eu estou trabalhando as estruturas todas nesse triângulo da esquerda, né? Na lateral esquerda da pirâmide. Então, vamos usar esse como referência. 4 vezes a área do triângulo VAB. Ok. Gente, regra geral. Como é que você calcula a área de um triângulo? Base vezes altura e divide por 2. A base do meu triângulo não é essa distância todinha aqui, ó, que vai de A até B. A base do meu triângulo é L. A altura do meu triângulo é o M, que é o apótemo da pirâmide. Então, 4 vezes base vezes altura dividido por 2 é 4 vezes a base L vezes a altura M, tudo isso dividido por 2. E agora você simplifica, né? Esse 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então, 2LM. E agora substitui. 2 vezes o L, que a gente sabe que vale 5, e o M, que eu acabei de descobrir no exercício anterior. Raiz quadrada de 89 dividido por 2. Dá para simplificar, não dá? Esse 2 com esse 2. Aí me sobra apenas o quê? 5 raiz quadrada de 89. Então tá aqui, ó. A área lateral dessa minha pirâmide mede 5 raiz quadrada de 89. Isso tudo a unidade centímetros quadrados. Show de bola, tá aqui a resposta da minha letra C. Se você quiser calcular a raiz quadrada de 89, depois multiplicar por 5, pode, não tem problema. E por fim, agora a letra D, que ele perguntou quem é a área total. Então vou escrever aqui, ó, a área total. Gente, o que é a área total? É você calcular as áreas de toda a pirâmide. Ou seja, pega toda a parte da área lateral e soma e junta com a área da base da pirâmide. Então é a área lateral mais a área da base. A área lateral a gente acabou de descobrir que é 5 raiz de 89. Ok. E agora eu vou calcular a área da base. Gente, a área da base não é a área do quadrado. A base da pirâmide não é a base quadrada, melhor dizendo, de medida L. Então, toda essa base aqui, ó, é um quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou apenas L ao quadrado. Tranquilo. Então, é só substituir e ver quanto vai dar. 5 raiz de 89, e agora mais o valor de L, que vale quanto L? O L vale 5 ao quadrado. Tranquilo. Então, vai ficar 5 raiz de 89 mais 25. Gente, isso aqui já é uma resposta aceitável. Se você quiser calcular raiz quadrada de 89, multiplicar por 5 e depois acrescentar 25, também pode. Ou ainda você pode colocar o 5 em evidência aqui e aqui. Colocando o 5 em evidência, você tem o quê? 5 raiz de 89 dividido por 5, me sobra apenas raiz de 89. Ok. Mais 25 dividido por 5, 5. Então você tem mais uma resposta aqui, ó, que é a área total. Só colocar a resposta como uma resposta formalizada aqui, ó. 5 raiz de 89 mais 5, e aqui no final a unidade é centímetros, e como é a área, centímetros quadrados. Está aqui a última resposta, que é a resposta da letra D. Finalizamos aqui a questão. Então, gente, é assim que vocês têm que desenvolver. Desenho, perceberam que o desenho é fundamental em geometria espacial, né?
É difícil você desembolar os cálculos, o raciocínio, se você não fizer um desenho minimamente satisfatório, minimamente apresentável, tá? Então, crie um hábito de caprichar sempre no desenho e fazer principalmente com bastante calma, paciência. Tentem fazer essa questão sozinhos, sem olhar o desenvolvimento. Questão número 2. Vamos ao enunciado. De novo, a gente vai ter que buscar aqui as informações numéricas e também as informações geométricas, os desenhos propriamente dito. Vamos lá. O apótema de uma pirâmide triangular regular. Gente, a base da pirâmide é um triângulo, mas não é qualquer triângulo, é o triângulo equilátero, porque ele falou que a base é triangular regular. Então, de imediato, a gente já faz a nossa pirâmide. Por quê? Tu vai observar que ele não falou se é uma pirâmide reta ou não no enunciado. Então, na dúvida, faça como se fosse uma pirâmide reta. Então, vou desenhar aqui a base da minha pirâmide. Vou desenhar aqui uma base triangular, ok? Estou fazendo aqui para vocês. Tranquilo. Está aqui a base triangular da minha pirâmide. Fecho aqui a última aresta da base. E agora, o que eu costumo fazer? Eu meço mais ou menos, eu marco mais ou menos onde está o centro, o meio de cada lado. Mais ou menos aqui assim. Esse lado, o meio dele é mais ou menos aqui assim. Esse lado, o meio dele é mais ou menos aqui assim. E agora o que eu faço? Eu conecto o vértice oposto a esse ponto médio de cada lado. Então seria esse. Conecto esse ponto médio ao seu vértice do lado oposto, seria mais ou menos aqui assim. E conecto esse vértice ao ponto médio do lado oposto, que seria mais ou menos isso aqui. Quando eu faço essa marcação, eu encontro o centro da base, no caso triangular. Como eu estou supondo que se trata de uma pirâmide reta, eu faço o quê? Eu crio na vertical um segmento, né, pontilhado, só para ilustrar, formando aqui na ponta final, né, o vértice da minha pirâmide. Se eu criei um segmento na vertical, obviamente que ele vai formar um ângulo reto com o plano da base. Esse aqui é para a gente o centro da nossa base. E agora eu fecho as minhas arestas. Ó. Fecho essa aresta aqui, fecho a minha aresta aqui em cima, ok? Fecho mais essa aresta lateral, essa aresta da pirâmide aqui. E agora eu vou para as arestas da base, aqui e aqui. Então a gente tem mais um aí bom esboço de qual é o formato, qual é a cara, qual é o perfil da nossa pirâmide em análise. Posso perfeitamente chamar aqui assim, ó, de vértice A, posso chamar aqui de vértice B e aqui de vértice C. Ok, os três vértices da base, A, B e C, e lá em cima o vértice da pirâmide. Gente, vamos agora para as informações. O apótema, lá no enunciado, o apótema da pirâmide mede 5 centímetros. Apótema da pirâmide, gente. O apótema da pirâmide vai fazer o quê? Ele vai sair do vértice da pirâmide e vai atingir o lado da base, formando com esse lado um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Mas um detalhe importante, pelo fato da base ser regular, os segmentos que saem do vértice da pirâmide sempre vão alcançar o lado da base no seu ponto médio. Então, se ele sai daqui e chega no lado BC, por exemplo, ele vai chegar exatamente aqui, que é o ponto médio, que eu posso chamar de ponto M, M de médio, formando lá no ponto M um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Prestem atenção, por favor. Chegou no ponto médio e vai formar aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Normalmente, a gente representa o apótema de uma pirâmide pela letra M minúscula. Mas aí vocês fiquem completamente à vontade para escolher a letra que vocês quiserem. Ok, o apótema da pirâmide está ali. Ele falou que esse M mede quanto? 5, lá no enunciado. Então, M
é exatamente igual a 5 centímetros. Tá, beleza. A área lateral dessa pirâmide, ele falou que mede 15 centímetros quadrados. Então, a área lateral é exatamente igual a 15 centímetros quadrados. Ok. De novo, determinar a medida da aresta base, a medida da aresta lateral, a área total e a altura da pirâmide. Vamos começar então a resolver esse problema. Gente, o fato da minha base ser regular quer dizer que todos os lados da base são iguais. Então, por exemplo, esse lado todinho aqui, eu poderia perfeitamente falar que mede L. Da mesma forma, eu posso falar que esse lado todinho aqui mede L também. Óbvio que de A até C também mede L, né? Porque é triângulo equilátero, a base é regular. Então é um triângulo equilátero. Tá, tranquilo. Se aqui tudo mede L, e esse aqui é o ponto médio, então isso significa que do B até M é a metade de L. L sobre 2. Aqui também, obviamente, é a outra metade, L sobre 2. Tá, beleza. Gente, vamos aqui de novo lá para a parte de cima. Área lateral. Como é que se calcula a área lateral de uma pirâmide? Você pega todos os triângulos que formam a estrutura lateral da pirâmide e soma. Ele falou que na hora que você somar as 3 superfícies triangulares ao redor da pirâmide, a área delas 3 dá um total de 15 centímetros quadrados. Ok, então se você soma a área dessas 3 superfícies laterais ao redor da pirâmide, tem que dar 15. Só que olha só, além da pirâmide ser regular, eu supus que ela seja reta. Então o que vai acontecer? Supondo que ela seja uma pirâmide regular reta, você sempre vai ter que as 3 superfícies triangulares ou todas as superfícies triangulares das superfícies laterais da pirâmide são triângulos isósceles iguais. Isso que nos interessa. Então você tem 3 paredes laterais triangulares idênticas com a mesma área. Então basta você calcular a área de um triângulo e multiplicar por 3 para dar os 15 centímetros quadrados. Essa informação eu vou escrever agora. A área lateral nada mais é do que você fazer 3 vezes a área de um triângulo lateral dessa pirâmide. Por exemplo, o triângulo BCV. Ou começando do vértice, do triângulo VBC. Quando você pega esse triângulo todinho aqui, calcula a área e multiplica por 3, você tem a área lateral. Então, 3 vezes a área do triângulo VBC. Tranquilo. Gente, se isso aqui é área lateral e isso aqui também é área lateral, significa que o resultado final dessa fórmula tem que ser exatamente 15 centímetros quadrados. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Tá? Igualar essas duas expressões. 3 vezes a área do triângulo VBC tem que ser exatamente igual a 15. Prontinho. Agora é simplificar. Posso dividir aqui por 3, aqui por 3. No caso, vai dar 5. Então, você tem que a área do triângulo VBC, a área do triângulo VBC vai ser igual a 5. E aí você tem a seguinte questão. Área de um triângulo, regra geral. Como é que você calcula? A área de triângulo é base vezes altura, divide por 2. Concorda comigo? Do triângulo especificamente VBC, que é esse triângulozinho aqui, ó, VBC. Base L vezes a altura M, que é o próprio apótema da pirâmide, divide por 2. Base L vezes a altura M, divide por 2. Então tá aqui, ó, base L vezes a altura M, dividido por 2, isso é a fórmula do triângulo, da área do triângulo, tem que ser 5. Gente,
O L você tem? O L você não tem, você vai descobrir agora. L vezes o M. O M você tem. Lá no enunciado, ele te falou que o M vale 5. Então, substitui. L vezes 5 dividido por 2 vai ter que ser exatamente igual a 5. E agora você simplifica, né? Esse 5 cancela com esse aqui, vai dar 1. E aí te sobra a multiplicação cruzada. Tá? L vai ser exatamente igual a quanto? 2 vezes 1. 2. Então você tem aqui ó, que o L é exatamente igual a 2. 2 o quê? Centímetros. Prontinho, gente. Você tem aqui ó, quanto que mede a aresta da base da pirâmide. O L é a aresta da base da pirâmide. Exatamente a letra A. A aresta da base. Pronto, letra A a gente já matou, a gente já resolveu. Agora a gente vai pegar essas informações e vai tentar descobrir o resto. Na letra B, ele pediu o quê? A aresta lateral. A aresta lateral. A aresta lateral, gente, é a aresta da pirâmide. Sai do vértice V, percorre toda essa superfície aqui, ó, aliás, toda essa aresta da pirâmide até C. Isso aqui é a aresta lateral. E aí eu quero que vocês observem exatamente qual triângulo. O triângulo VMC. Sabe por quê? O triângulo VMC é triângulo retângulo. Aí você aplica Pitágoras. O M você tem, o L você tem, aí você descobre quem é o valor do A. Então é só trabalhar o Pitágoras nesse triângulo VMC. Então tá aqui, ó. Triângulo VMC. Pitágoras, hein? M ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado é exatamente o A ao quadrado. Ou de outra forma, quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. M ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. E aí você vai fazendo as substituições a partir de agora. A ao quadrado vai ser igual ao M. O M vale 5, tá? É esse valor de M aqui em cima. 5 ao quadrado mais o L sobre 2. Quanto que vale o L? Acabei de descobrir, ó. O L vale 2. Então vai ficar dentro do parênteses 2 sobre 2 ao quadrado. E fazer continha, né? A ao quadrado vai ser igual. 5 ao quadrado vai ser 25, mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 ao quadrado, 1. Então você chega à conclusão que o A ao quadrado vai ser igual a 26. E aí você extrai a raiz quadrada do 26 agora, para descobrir o valor de A, né? Mais ou menos, porque raiz quadrada, né? Você sempre trabalha com par de sinais, mais ou menos a raiz quadrada de 26. Só que, gente, o A é uma medida, é o tamanho de uma aresta. A medida tem que ser positiva, então você descarta o valor negativo. E aí você chega no valor da aresta lateral ou aresta da pirâmide. Raiz quadrada de 26. Se você quiser calcular, vai dar o número com vírgula, tá? Mas não tem problema, vai dar 5, alguma coisa, ok? Mas aí seria a resposta. Raiz quadrada de 26 centímetros. Como é unidade linear, medida de comprimento, então não tem centímetro quadrado, não tem centímetro cúbico, nada disso. Então essa seria a resposta da letra B. Matamos aqui a letra B, a aresta da pirâmide, a aresta lateral da pirâmide. Ok. Vamos agora para a letra C. Gente, a letra C, ele perguntou a área total. A área total é tudo. Você pega toda a superfície lateral e soma e junta com a área da base. Então a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Ok. A área lateral, o exercício te falou quanto que vale. Ele te falou que mede 15. Então é 15 mais a área da base. Gente, a base nada mais é do que um triângulo, tá? É um triângulo
equilátero. Então, o que você vai fazer? Calcular a área de um triângulo equilátero. Como é que se calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, que multiplica raiz de 3, isso aqui dividido tudo por 4. Repitem, a base da nossa pirâmide é um triângulo equilátero. E como é que se calcula a área de um triângulo equilátero? A fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Show de bola, gente? Então é só substituir e ver quanto vai dar. 15 mais, quanto que é o L? O L vale, repitem, o L vale 2. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado, que multiplica raiz de 3, tudo isso sobre 4. Simplificando mais um pouquinho. 2 ao quadrado, 4, cancela com esse 4. Então, me sobra apenas 15 mais raiz de 3. Está aqui, ó, mais uma resposta, que é a nossa área total, letra C, né? Área total, 15 mais raiz de 3, como é a área e foi dado em centímetros quadrados. Bem tranquilo também essa aqui, letra C. Só vou demarcar aqui para a gente orientar o que a gente descobriu nesse momento. E para finalizar, a altura da pirâmide. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem informação extra, informação nova, propriedade importante para vocês. A altura da pirâmide é exatamente o que? A distância que sai do vértice da pirâmide e chega até a base ou ao plano da base, formando com a base ou com o plano da base um ângulo de 90 graus. Precisamente pelo fato da gente estar trabalhando com uma pirâmide reta, a gente tem o quê? Que quando é uma pirâmide reta, a projeção ortogonal do vértice V da pirâmide sobre a base coincide com o centro da base. Então, quando eu pego e faço o V, faço a projeção do vértice V, tá? Sobre o plano da base, essa projeção vai coincidir exatamente com quem? Com esse pontinho aqui, que é o centro da minha base. Vai formar, obviamente, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí você tem a altura da pirâmide. Ok, deixa eu marcar ali o centro O, tá? Aqui você tem o centro O. Gente, o que vai acontecer agora? Eu quero que vocês prestem atenção para mim nesse ponto que vai do centro O até o ponto M. Isso aqui a gente já aprendeu. Inclusive, eu já até falei que é representado pela letra B minúscula, formando aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Gente, a distância que vai do centro O ao ponto M é o apótema da base. Concorda comigo? Tá? É o apótema da base. Ok. Agora preste atenção, por favor. Se eu aplico o teorema de Pitágoras no triângulo VOM, nesse triângulozinho aqui, ó, azul, vermelho e verde. Azul, vermelho e verde. Eu tenho que descobrir a altura H. Ok. Aplicando Pitágoras. O M eu tenho. Ok. Eu só preciso de saber quanto que vale o valor de B para eu aplicar Pitágoras e descobrir o valor do H. Então, eu só consigo resolver o H nesse teorema de Pitágoras se eu souber primeiro quem é o valor do B. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora. Vou até fazer de vermelho para vocês, tá? Olha, a distância que vai do A, preste atenção aqui, hein? A distância que vai do A até o ponto M nada mais é do que a altura do triângulo equilátero ABC. A base da pirâmide é um triângulo equilátero ABC. Essa altura que está desenhada de vermelho aqui, ó, é a altura desse triângulo. Tá? Então, o que eu vou escrever aqui? Por favor, preste atenção. Isso aqui é propriedade. Tá? A distância que vai de A
até M nada mais é do que a altura do triângulo equilátero. Qual triângulo equilátero? Do triângulo equilátero ABC. E como que se calcula a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Todo triângulo equilátero, a sua altura é, pega o lado do triângulo, multiplica por raiz de 3 e divide por 2. Ok. Só que o L, especificamente para esse exercício, o L vale quanto? Eu descobri mais cedo que mede 2. Então vai ser 2 raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Aí eu cancelo esse 2 com esse 2 de baixo, me sobra apenas o raiz de 3. Então, olha só, hein? A distância que vai de A até M, que é a altura do triângulo equilátero base da pirâmide, mede raiz de 3. Show de bola! Informação extremamente importante. Sabe por quê? Pelo seguinte, tá vendo o apótema Bzinho, o apótema Bzinho da base? Esse apótema aqui, propriedade, tá? O apótema de um triângulo equilátero, ele é, na verdade, 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então quer dizer que ele é 1/3 de toda essa altura, toda essa distância de A até M aqui? Sim. Então vou escrever exatamente isso, ó. O segmento que vai de O até M, que na verdade é o apótema da base, ele equivale a 1/3, repitem, 1/3 do segmento que vai de A até M, que é a altura do triângulo equilátero. Propriedade, gente, por favor, guardem essa informação, tá? 1/3 de AM é, na verdade, 1/3 de raiz de 3. 1/3 de raiz de 3 é raiz de 3 sobre 3. Então, está aqui ó, o valor de B. Vocês acabaram de descobrir através de uma propriedade. Tá? Raiz de 3 sobre 3. Ok. A gente tem, então, quanto que é o apótema da base da minha pirâmide. Observe que no enunciado da questão número 2, letra A, letra B, letra C e letra D, ele não te pediu o apótema da base. Não te pediu o apótema da base, mas você foi obrigado a calcular. Então vamos só dar mais uma pincelada, mais uma reforçada nessa ideia. Isso significa que se a distância de M até O é 1/3 de toda essa distância vermelha, então quer dizer que do centro O até o vértice A é 2/3 da própria altura. 2/3. Então quer dizer que a distância de O até A você ainda poderia dividir em duas partes também. Então, ó, do A até esse pontinho é 1/3 de toda a linha vermelha. Desse pontinho até o centro O é mais 1/3 de toda a altura vermelha. E do O até o M é mais 1/3 de toda a altura do triângulo equilátero base da pirâmide. Isso é informação bastante importante. Gente, feito isso, acabou o problema, porque agora é só voltar naquele triângulo que eu falei com vocês e aplicar o teorema de Pitágoras. Então tá aqui, ó, triângulo, de novo, hein? Triângulo VOM. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Triângulo VOM. Vamos lá, então, né? O objetivo é calcular o que na letra D? A altura da pirâmide. Então, H ao quadrado mais Bzinho ao quadrado é igual a M ao quadrado. Então, tá aqui, ó. H ao quadrado mais Bzinho ao quadrado vai ser exatamente igual a M ao quadrado. Prontinho, só substituir os valores, tá? H ao quadrado, eu vou descobrir o H agora há pouco. O B vale quanto? Acabei de descobrir, raiz de 3 sobre 3. Tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Isso tudo vai ser exatamente igual ao M.
Cadê o m? Está lá em cima, ó, 5 ao quadrado. Pronto, paciência agora para a gente resolver essa continha. Então, como é que vai ficar isso aqui? H ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Eu cancelo 2 com a raiz, me sobra apenas o 3 aqui. Ó. Cancelo, cancelo, me sobra apenas o 3 na parte de cima. Porque na parte de baixo fica 3 ao quadrado, que vai dar 9. Isso tudo aqui igual a 5 ao quadrado, que vai ser 25. Ok. Vou passar para o lado de baixo agora. H ao quadrado vai ser exatamente o que? 25. Esse 3 nonos que está somando, jogo para o lado de lá, subtraindo. Menos. Gente, eu não posso simplificar aqui. Divide o 3 por 3, vai dar 1. Divide o 9 por 3, vai dar 3. Então, vai lá para o outro lado como 1 terço, só que negativo. Menos 1 terço. E aí você tem que h ao quadrado vai ser exatamente igual a quanto? Tirando o MMC. Se você tirar o MMC, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. 3 vezes 25, 75. Menos 1, 74 sobre 3. 74 sobre 3. E aí você tem que extrair a raiz quadrada, né? Porque você está trabalhando com o quadrado do h. Então, h ao quadrado vai ser exatamente igual a quanto? Então, o h vai ser igual a mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque quando você trabalha com a potência par, você trabalha com par de sinais. Se é potência quadrada, vai para o outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? 74 sobre 3. Ok. Gente, preste atenção. O h é a altura. A altura você não pode trabalhar com altura negativa. Então, o h obrigatoriamente vai ter que ser positivo. Então, sendo positivo, você acaba de descobrir qual é o valor do h. A altura da pirâmide é raiz quadrada de 74 sobre 3, o que? Centímetros, porque é a medida de distância. Você pode manipular essa raiz quadrada de 74 sobre 3 de várias formas diferentes, tá? Mas isso aqui já é uma resposta perfeitamente aceitável. Então tá aqui a letra D, a gente finaliza toda a nossa questão. É isso a número 2. Repito, esse que está em destaque de vermelho para vocês, que eu escrevi de vermelho, é fundamental. Num triângulo equilátero, o apótema equivale a 1/3 da altura. 1/3 da altura, o apótema comparado com a altura do triângulo equilátero. Tranquilo. Tentem fazer essa questão depois, sem olhar. Façam o desenvolvimento completo dessa questão. Para finalizar, a gente vai fazer agora a questão número 3. Deixa eu escrever aqui para vocês. Solução. A gente fica com 3 questões bem bacanas aí para estudo. Calcule a área total e a altura de um tetraedro regular. Gente, tetraedro regular nada mais é do que o velho conhecido famoso poliedro de Platão. Ele é uma pirâmide triangular, tá? Regular, reta, mas de tal forma que todos os triângulos que formam essa pirâmide são triângulos equiláteros. Todos os triângulos, os 4 triângulos, os 3 laterais e a própria base são todos triângulos rigorosamente idênticos. Todos triângulos equiláteros, tá? Então eu vou desenhar um tetraedro regular. Como é que vai ser? Basicamente vai ser assim, ó. Vou fazer um pouco mais aqui embaixo, ó. Aqui você tem uma aresta da base, faço aqui outra aresta da base e fecho aqui a última aresta da base. Ok, show de bola. Marco aqui o centro de cada lado. Esse lado, o ponto médio, esse pontinho aqui. Esse lado, o ponto médio vai ser mais ou menos aqui assim. E esse lado, o ponto médio, vai ser mais ou menos aqui assim. Ok. E conecto cada vértice
com esse ponto médio. Por exemplo, aqui assim, esse daqui com esse vértice do outro lado e esse pontinho médio com esse vértice aqui de baixo. Quando eu faço esses cruzamentos, você pode perceber que a interseção entre eles dá exatamente aqui. Aqui é o centro da minha base, é o centro de gravidade desse triângulo equilátero. E aí eu faço aqui agora, eu projeto uma linha vertical, formando 90 graus com o plano da base, porque isso vai representar a altura desse meu tetraedro regular, da minha pirâmide, tá? Vou chamar aqui de vértice V, e eu simplesmente fecho agora as arestas laterais. Fecho aqui também, aresta lateral, aresta da pirâmide, a mesma coisa. Agora eu vou para as arestas da base, aqui e aqui. Então a gente tem um bom esboço do que é o nosso sólido, de qual é a pirâmide que a gente está analisando agora, tá? Vértice, agora vértice da base, vértice da base, vértice da base. Posso, por exemplo, chamar aqui de vértice A, aqui de vértice B, aqui de vértice C, e eu poderia, por exemplo, chamar aqui assim, ó, de centro O. Show de bola, tá aí basicamente o que a gente precisa, tá? Ele quer que você calcule a área total, mas também a altura do tetraedro regular, cuja aresta mede A. Gente, todas as arestas dessa pirâmide, todas as arestas têm a medida A. Então você está criando, na verdade, uma regra, uma fórmula geral para a área total e a altura do tetraedro. Bom, a gente está desenvolvendo fórmula nesse exercício, nessa questão. Gente, então quer dizer que aqui, ó, mede A, ok, essa distância de A até B, ele falou que mede A. Obviamente que a distância de B até C também vai medir A. Obviamente que a distância de A até C também. A distância de A até V também. De V até B também. E de V até C também. Tudo mede A. É tudo a mesma medida, rigorosamente igual. Vamos então para a primeira parte do nosso problema, área total. Gente, área total é você fazer o que, na verdade? É você pegar a área lateral e juntar com a área da base. Ok, tranquilo. Só que tem esse detalhe que eu já falei com vocês algumas vezes. O tetraedro regular, você tem 4 superfícies triangulares rigorosamente iguais e, ao mesmo tempo, o fato de o tetraedro ser regular significa que a base é regular. Se a base é regular, o triângulo ele é equilátero. Agora, se a base é um triângulo equilátero e todos os outros triângulos são idênticos, você tem que todos os triângulos da base e da lateral, obviamente, são todos iguais. Então, a área total são 4 triângulos idênticos, um em relação ao outro. Então, o que você poderia fazer? Perfeitamente pegar um triângulo como referência e multiplicar por 4 a sua área, aí você tem área de tudo, tá? Por exemplo, eu poderia falar o quê? Que eu vou considerar a área do triângulo VBC, tá? VBC, esse triângulo lateralzinho aqui, ó. Então você pode falar que é 4 vezes a área do triângulo VBC. Só que a gente sabe já que isso aqui é um triângulo equilátero. Então, tranquilo, matou a questão. Como que você calcula a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é 4 vezes L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 dividido por 4. Repitem, a área de um triângulo equilátero, a fórmula é essa. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cancela esse 4 com esse 4, te sobra apenas L ao quadrado vezes raiz de 3. Só que, gente, o lado do triângulo, ele falou que mede quanto? Mede A. Então, você tem aqui, ó, A ao quadrado vezes raiz de 3. Então, tem aqui uma fórmula, tá? A área
total de um tetraedro regular, basta você pegar o que? A aresta desse tetraedro, elevar ao quadrado e multiplicar por raiz de 3. Isso aqui, ó, é fórmula. Tem que decorar? Não é que tem que decorar, mas se você souber essa informação a mais, pelo fato disso aqui ser fórmula, você está na frente. Então, fiquem com essa informação extra. Anota essa informação no cantinho do caderno, tá? Porque isso aí é mais uma fórmula interessante de vocês saberem, para vocês aprenderem. E agora a gente vai para a altura de um tetraedro regular. Gente, a gente vai fazer agora a representação da altura desse tetraedro. A altura sai do vértice e vai atingir o plano da base, formando com esse plano da base um ângulo de 90 graus. Mas como ele é um tetraedro regular, obviamente que o vértice ele vai ser projetado rigorosamente no centro da base, formando com esse centro um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então você tem aqui, ó, exatamente o que? Você tem aqui exatamente a altura que você está buscando. Ok, tranquilo, sem mistério. É isso que a gente quer saber. Tá, agora vocês vão puxar pela memória o exercício número 2 anterior, que a gente acabou de fazer. A distância que sai do centro e atinge um lado dessa base no seu ponto médio M, formando 90 graus, a gente já aprendeu que isso aqui é o apótema da base de um triângulo equilátero. Outra informação, a gente já aprendeu que essa distância que sai do vértice e atinge esse mesmo ponto M no lado da base, formando com esse lado um ângulo de 90 graus, a gente já aprendeu que é o outro apótema, que é o apótema da pirâmide. Tranquilo, gente. Então, o que vocês vão ter que perceber aqui agora? Que para você descobrir qual é o tamanho dessa distância, dessa altura H, tu vai precisar do M e você vai precisar do B. O B a gente já sabe como é que calcula. O B é 1/3 de toda a altura do triângulo equilátero. Então, vou escrever exatamente essa informação. Então, olha só, vou escrever aqui assim, ó, no triângulo, qual triângulo? A, B, C, tá aqui, ó, no triângulo A, B, C, o que a gente tem é o seguinte, que o segmento B, tá aqui, ó, o segmento B, ele é 1/3 da altura desse triângulo equilátero, ou seja, da altura ou da distância que vai de A até M. Então, é 1/3 de A até M. Só que a gente já sabe que a distância de A até M nada mais é do que a altura do triângulo equilátero ABC. A gente já sabe dessa informação. Então, como é que você vai fazer? Vai ser, na verdade, 1/3 de quem? Da altura do triângulo equilátero. E a altura é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 1/3 de quem? O L do triângulo equilátero, o L mede A. Então é 1/3 de A raiz de 3 sobre 2. Fazendo a multiplicação, ó, A raiz de 3 vezes 1 dá apenas A raiz de 3 sobre 3 vezes 2, 6. Então, você tem aqui, ó, que a medida B vai ser A raiz de 3 dividido por 6. Gente, isso aqui acaba sendo também uma outra fórmula. Uma fórmula para você descobrir o apótema de um triângulo equilátero. Precisa de decorar? Não, mas se você souber, a mais é importante. Facilita um pouco sua vida. Gente, o B eu tenho. Agora eu vou descobrir agora o valor de M. Porque se eu tenho B e eu tenho M, aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho azul, eu acho o valor do H. Vamos buscar agora o valor de M, hein? Gente, essa distância de V até C, a gente já sabe que é a medida A da aresta da pirâmide. Ok.
Esse ponto M é ponto médio do lado BC. Então quer dizer que aqui, ó, é A sobre 2 e obviamente aqui também vai ser a outra metade, A sobre 2. Então o que a gente faz nesse exato momento? Eu vou observar que o triângulo VBC, sendo triângulo retângulo, eu aplico o teorema de Pitágoras. Então tá aqui, ó, triângulo VMC, aplicando o teorema de Pitágoras, hein? O objetivo é descobrir o valor de M. M ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado vai ser exatamente A ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então vamos lá, ó. Cateto ao quadrado mais o outro aqui, ó, que é A sobre 2 ao quadrado, vai ter que ser igual a hipotenusa A ao quadrado. E agora, paciência para a gente resolver isso aqui. Então, eu tenho que M ao quadrado mais quanto, hein? Isso aqui ao quadrado vai ser A ao quadrado sobre 4. A ao quadrado sobre 4 vai ser exatamente igual a quem? A ao quadrado. Devagar, gente, não tem jeito, tá? Isso aqui já é um exercício um pouco mais sofisticado. Esse A ao quadrado sobre 4 está somando, eu jogo ele para o outro lado, subtraindo. Então eu tenho que M ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4. Se eu aplicar a propriedade aqui do MMC, eu poderia fazer exatamente o que? Eu vou chegar na seguinte resposta. 4 vezes A ao quadrado, 4A ao quadrado, menos 1A ao quadrado, 3A ao quadrado. 3A ao quadrado sobre 4. Então eu tenho aqui, ó, que M ao quadrado vai ser igual a 3A ao quadrado dividido por 4. Show de bola, hein? Gente, prestem atenção, por favor. Prestem atenção, por favor. Quando eu for, por exemplo, aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho azul, não vai ficar quadrado da hipotenusa, ou seja, M ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos B ao quadrado mais H ao quadrado? Sim. Eu não vou precisar do M ao quadrado. O M ao quadrado eu acabei de descobrir, ó. É essa expressãozinha aqui, entendeu? É essa expressãozinha ali. Esse é o valor que eu vou precisar para aplicar o teorema de Pitágoras. Se eu quisesse, eu poderia fazer um segundo caminho alternativo. Olha esse triângulo VBC. Esse triângulo VBC aqui, ó, o que é essa linha M azul? É o apótema da pirâmide, mas também é a altura do triângulo equilátero aqui, ó. É a altura do triângulo equilátero. Eu poderia também fazer por esse caminho alternativo, que o M é a altura de um triângulo equilátero, ou seja, L raiz de 3 sobre 2. Aí eu chegaria nessa mesma resposta, tá? Até de certa forma mais rapidamente. Mas tranquilo, tá aqui um caminho que eu quero que vocês percebam. Gente, aqui é o centro-hora. Vou apagar esse centro-hora aqui e vou colocar ele um pouquinho para o lado, para não bagunçar um pouco meu desenho. Vou tirar ele daqui, ok, e vou colocar ele um pouquinho para o lado. Vou desenhar ele aqui assim, ó. Eu acho que facilita um pouco a visualização do exercício. Agora, eu quero que vocês observem o triângulo VOM. VOM. Aplicando Pitágoras, hein? Lembre-se que o objetivo é calcular a altura do tetraedro, o H. Então, H ao quadrado mais Bzinho ao quadrado é igual a Mzinho ao quadrado. Está aqui, ó. H ao quadrado mais Bzinho ao quadrado vai ser exatamente igual a quem? M ao quadrado. Prontinho. Já descobriu qual é o caminho para chegar na resposta. Então, como é que vai ficar? H ao quadrado, tá aqui, mais B ao quadrado, é essa expressão aqui, ao quadrado. Então,
vai ficar como a raiz de 3 sobre 6 ao quadrado vai ser exatamente igual ao nosso m ao quadrado. M ao quadrado é 3a ao quadrado sobre 4. 3a ao quadrado dividido por 4. Ok, e agora a gente vai buscar isolar o h. h ao quadrado mais, pego cada um desses pedacinhos e levo ao quadrado. A ao quadrado, ok, vezes raiz de 3 ao quadrado, cancela, cancela, me sobra apenas o 3, ok, sobre 6 ao quadrado, 36. Isso tudo aqui vai ser igual a quem? 3a ao quadrado sobre 4. 3a ao quadrado sobre 4. E simplificando um pouquinho, eu posso dividir aqui por 3, que vai dar 1, e divido aqui por 3, que vai dar 12. Então eu tenho que h ao quadrado mais quanto? A ao quadrado vezes 1 ao quadrado sobre 12. Então mais a ao quadrado sobre 12 vai ser igual a 3a ao quadrado sobre 4. Show de bola. O que eu faço agora? Isolo h ao quadrado. Esse a ao quadrado sobre 12 eu jogo para o outro lado subtraindo. Então eu tenho que h ao quadrado vai ser exatamente igual a quanto? 3a ao quadrado sobre 4. 3a ao quadrado dividido por 4. A menos, né, porque está somando, vai para o outro lado, menos a ao quadrado sobre 12. A ao quadrado dividido por 12. E aí, gente, vocês podem tirar o MMC aqui sem problema, tá? Ou então fazer um caminho alternativo, que eu acho que é até mais simples. Multiplica isso aqui por 3 e multiplica aqui também por 3, porque vai ficar 12 em cima, aqui, vai ficar 12 aqui e 12 aqui também. Aí facilita um pouco o teu cálculo. Então, 3 vezes 3, 9a ao quadrado. 9a ao quadrado. Sobre 4 vezes 3, 12. E repito aqui, ó, menos a ao quadrado sobre 12. Gente, olha que interessante. O que a gente vai descobrir aqui para o h ao quadrado? 9a ao quadrado sobre 12 menos 1a ao quadrado sobre 12 vai me sobrar apenas 8a ao quadrado dividido por 12. E aí você pode pegar essa fração e dividir. Ó. Divide aqui por 4 e divide aqui também por 4. Como é que vai ficar a fração agora? Deixa eu puxar uma setinha aqui. Ó. H ao quadrado vai ser exatamente quanto? 8 dividido por 4, 2. 2a ao quadrado, está aqui, 2a ao quadrado, sobre quanto, hein? 12 dividido por 4, 3. Ok. E aí você vai fazer o quê? O 2 está como potência, joga para dentro como raiz. Então, h vai ser igual a raiz quadrada de 2a ao quadrado dividido por 3. Como esse 2 aqui é um expoente par, você trabalha com par de finais. E aí, gente, vocês vão fazer o quê? Extrair a raiz quadrada de cada um desses três pedacinhos, parte de cima e parte de baixo. Então você tem que o h vai ser igual a mais ou menos. Dá para tirar a raiz quadrada de 2? Não. Então deixa apenas indicado raiz de 2. Ok. Dá para tirar a raiz quadrada do a ao quadrado? Dá. Cancela, cancela, sobra apenas o a. Ok. Dá para tirar a raiz quadrada de 3? Não. Então você deixa apenas indicada a parte de baixo, raiz de 3. E aí você tem que se dar conta do que precisamente? Vou puxar uma setinha que eu vou levar esse cálculo lá para cima a partir de agora, tá? Olha aqui, por favor. Vou levar esse cálculo aqui para cima a partir de agora. Deixa eu voltar com a cor amarela. Ok. Aí você vai perceber que o h vai ser igual a mais ou menos quanto, hein? Eu vou tirar essa raiz da parte de baixo. Não vou deixar a raiz aqui na parte de baixo não, tá? Então eu vou racionalizar. Eu vou repetir a fração a raiz de 2 sobre raiz de 3 e eu vou multiplicar
a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. Vou multiplicar por quem? Por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo, porque aí eu racionalizo o denominador, matéria lá da 7ª série do ensino fundamental. Então eu tenho que o h vai ser exatamente igual a mais ou menos a. Quando eu tenho raiz quadrada vezes raiz quadrada, eu posso colocar uma única raiz quadrada e fazer a multiplicação entre os radicandos. 2 vezes 3, 6. Ok. A parte de baixo é rigorosamente a mesma coisa. Vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, vai ficar raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9, a gente sabe que dá 3. Então vai ser mais ou menos a raiz de 6 sobre 3. Só que tem um detalhe, gente. O nosso h é a altura. A altura tem que ser positiva. Então você descarta esse menos aqui e trabalha só com o valor positivo. Então o h vai ser a raiz de 6 dividido por 3. E aí você tem a fórmula para a altura de um tetraedro regular. Exatamente isso aqui, ó, a altura de um tetraedro regular. A raiz de 6 sobre 3. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Gente, são fórmulas e aplicação o tempo todo de triângulos, retângulos, Pitágoras, o tempo todo. Pirâmide trabalha muito com isso. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar essa questão número 3 e tentar resolver também sozinhos. Uma informação bastante importante que eu sempre vou bater nessa tecla com vocês é essa informaçãozinha aqui, ó, que o apótema num triângulo equilátero ele equivale a 1/3 da altura desse próprio triângulo equilátero. Isso é informação que vocês têm que saber a partir de agora. Espero que eu tenha ajudado vocês, mas não é fácil, tá? Mas exige ao mesmo tempo dedicação, empenho e disciplina de vocês nessa matéria. Fico por aqui, obrigado pelo carinho de cada um e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!